Treino em foco, análise de exercício. E hoje nós vamos analisar um exercício abdominal, o Russian Twist, que foi uma sugestão de um seguidor do Treino em Foco, o Davidson Santos. Então, logo depois da vinheta, nós vamos analisar esse exercício abdominal. Bom, pessoal, como eu já caracterizei para vocês, eu já coloquei antes da vinheta, o Davidson Santos mandou uma mensagenzinha para o Treino em Foco solicitando se a gente pudesse fazer uma análise do exercício abdominal Russian Twist. Ele mandou um linkzinho da internet também para a gente ver o exercício abdominal, como é que ele era realizado. E a gente primeiramente vai demonstrar para vocês e depois vai fazer uma análise desse exercício, tá ok? Então vamos lá, Caio, tu vai entrar na posição. Antes um pouquinho, ó, inicialmente o Caio vai estar, eu vou segurar aqui um pouquinho porque é um exercício que desgasta bastante. Ele está com o joelho em semiflexão, calcanhar apoiado no solo. A gente pode ver que ele está numa posição sentada, né? Uma posição em que os glúteos estão apoiados no solo. A coluna vertebral agora corrige bem a tua posição, entra bem na posição da coluna vertebral. Os ombros flexionados mais ou menos 90 graus em relação à coluna vertebral. De novo, coluna vertebral mantendo as curvaturas normais e fisiológicas, anatômicas. Inclina um pouco para trás, com uma extensão. Essa é a posição inicial. Agora executa o exercício, Caio. Rotação lateral do tronco, rotação lombar da coluna vertebral, lado direito e esquerdo, mantendo os membros superiores em flexão bilateral, né, de aproximadamente 90 graus com o tronco, e mantendo o posicionamento já descrito para membros inferiores. Ok, subiu, descansou um pouquinho. Essa é a posição e essa é a execução do abdominal Russian Twist. A descrição desse abdominal, colocado no vídeo que o Davidson nos enviou, é uma solicitação de reto abdominal e oblíquos. Então nós vamos inicialmente verificar essa solicitação de reto abdominal e oblíquos e depois nós vamos identificar também que pega muito forte, solicita muito forte dos flexores do quadril nessa posição de execução. Primeiramente vamos analisar os oblíquos. Execução de novo, Caio. Os oblíquos fazem a rotação lombar da coluna vertebral e nós vemos que a pelve está fixa, ele está fazendo uma rotação lombar da coluna vertebral. Só que vejam bem, para ter um trabalho forte para oblíquos, nós teríamos que ter uma resistência, faz aqui para o lado, parou, Caio, uma resistência contrária a esse movimento que o Caio vai fazer de volta. Então eu teria que ter uma resistência que tracionasse ele lateralmente, faz força para voltar. E ele volta do movimento. Então a resistência faz isso, volta, e ele faria a força, pode voltar para descansar, ele faria a força de retorno, porque os oblíquos nessa posição e nesse abdominal eles estão trabalhando na função de rotação lombar da coluna vertebral e rodando a região lombar, o tórax, a coluna vertebral, parte superior, a torácica roda, acompanhando o movimento lombar e por isso essa movimentação que nós vemos dos membros superiores, rodando para um lado e para o outro. Entretanto, nós não temos resistência contra esse movimento, esse é um detalhe importante. Por isso que a solicitação de oblíquos aqui ela pode ser melhor alcançada com outros exercícios, com outras variações de exercício abdominal que solicitam e jogam resistência contra o movimento rotatório abdominal. Tem um exercício antigo que o Treino em Foco já analisou, antigo em termos de nossa postagem, ela vai ficar agora aqui ao lado para que vocês tenham a visão desse exercício, onde o Jefferson executa um exercício bem similar a esse, de rotação lombar da coluna vertebral, tendo como resistência toda a carga de membros inferiores, todo o peso de membros inferiores, e isso na barra. Então vocês vão ver nesse exercício que ele tem a mesma lógica desse aqui em termos de rotação, mas nesse exercício há uma resistência ao movimento rotatório lombar, coisa que não existe aqui. Então a solicitação de oblíquos aqui ela é menor do que, por exemplo, nesse exercício que se encontra em link aqui para vocês verificarem. Bom, agora vamos ver por que há uma solicitação aqui também de flexores do quadril. Vejam bem, existe um peso do tronco como um todo, da cintura escapular, da cabeça e, obviamente, dos membros inferiores. Eu vou considerar agora esse peso como um todo usando essa estratégia do fio de prumo. Eu vou colocar agora um fio de prumo aqui e esse fio de prumo vai demonstrar então a repercussão vetorial dessa carga de peso de coluna, tronco, cintura escapular, membros superiores e cabeça. Vai estar representado o ponto de aplicação dessa carga aproximadamente onde eu estou colocando o fio de prumo. Um detalhe importante, o quadril, aproximadamente nesse ponto, nós temos a articulação do quadril. E nós vamos verificar que esse peso somado de tronco, membros superiores, cintura escapular e cabeça, representado pelo fio de prumo, há uma distância em relação à articulação do quadril. Essa distância é o braço de alavanca da resistência.
E essa distância, conforme agora o Caio vai inclinar o tronco para trás, nós temos uma imagem gravada onde eu executei, que também vocês vão ver agora, conforme nós inclinamos para nos posicionar no exercício, esse braço de alavanca, ou seja, o braço de alavanca de resistência, a distância entre a articulação do quadril e a projeção da carga representada pelo fio de prumo, ela aumenta essa distância, consequentemente aumenta o braço de alavanca da resistência. Vamos entrar na posição aí, Caio. Vejam bem. Aqui eu tenho, da distância do quadril até o eixo, até o fio de prumo, eu tenho um braço de alavanca da resistência. Inclina um pouquinho mais para trás. Eu tenho um braço de alavanca de resistência maior. Ok, pode voltar, Caio. No vídeo que vocês vão ver agora aí na tela, eu estou executando e vocês podem perceber também essa distância entre o eixo de rotação e o fio de prumo. Eu faço todo o movimento de descida do tronco até alinhar com o solo. E vocês podem perceber nesse vídeo que o braço de alavanca da resistência, mostrando pelo fio de prumo, ele aumenta. Ele acrescenta e isso aumenta uma carga para os flexores do quadril. Toda essa imagem que nós montamos aí para mostrar para vocês é a questão da associação agora e a tensão isométrica em flexores do quadril, principalmente o ilho, psoas, reto femoral e sartório. Entra na posição, Caio. Vejam bem, nessa posição, a gravidade representada agora aqui com o ponto de aplicação no fio de prumo, ela está nesse ponto fazendo para baixo. Entra na posição de novo. Nessa posição, a gravidade para baixo, representada pelo ponto de aplicação no fio de prumo, para baixo. Qual é o movimento que está produzindo no quadril? Vamos entrar mais uma vez na posição, Caio. No quadril, vejam bem, quando a gravidade age para baixo, ela estende o quadril. Ela faz uma força para baixo, estendendo o quadril. Entra na posição de novo, mantém a posição. Ou seja, para mantermos essa posição contrária à ação da gravidade, que é para baixo, estendendo o quadril, para mantermos a posição, nós temos uma ação isométrica, pode voltar agora, Caio, uma ação isométrica dos flexores do quadril, os principais flexores do quadril, ilho, psoas, reto femoral, sartório e o tensor da face lata também em um certo grau. Então nós temos uma força isométrica forte sendo solicitada desses músculos para manter a posição e depois executarmos o movimento de rotação lombar da coluna vertebral. Então vejam bem, além da musculatura de oblíquo, que não há uma solicitação tão intensa assim, a musculatura flexora do quadril é extremamente exigida nesse movimento. Se você está com dúvida da musculatura flexora do quadril, vai entrar um link agora ao lado aqui na tela, que também apresenta uma série que nós do Treino em Foco gravamos sobre a anatomia, e vocês vão poder identificar num boneco anatômico onde eu apresento o ilho, psoas, o reto femoral e o sartório. Então esses links vão ser mostrados aqui ao lado, que vocês podem irem nesses vídeos e analisarem melhor através de um boneco anatômico. E são músculos que estão envolvidos nesse exercício e no link que o Davidson nos mandou não comenta sobre esses exercícios, ou melhor, sobre esses grupos musculares. Mas são sim grupos musculares que são fortemente acionados, principalmente quanto mais inclinado estiver o Caio para trás com a coluna vertebral, maior a solicitação será feita para os flexores do quadril. Então, acrescenta-se a esse exercício a solicitação isométrica dos flexores do quadril. Agora nós vamos ver um outro ponto importante sobre a repercussão sobre a coluna lombar da coluna vertebral e aí sim o acionamento de reto abdominal nesse exercício. Entra na posição, Caio, normal. O ilho, o psoas, do ilho psoas, tem essa origem T12 até L5. A força gravitacional faz isso. De novo, Caio, entra na posição, relaxa um pouquinho aqui. A posição de origem do psoas maior é de T12, L1, L2, L3, L4, L5, ou seja, a última vértebra torácica e todas as demais vértebras lombares. Como ele está em contração isométrica, a tendência dele é de manter a posição lombar estável sobre contração isométrica. Então entra na posição. Agora vejam bem, com a contração da lombar estável, a carga gravitacional, ela hiperestende a coluna vertebral. De novo, Caio. A lombar estável pelo psoas, agora a carga gravitacional estende a coluna vertebral ou hiperestende a coluna vertebral. Essa é a tendência. Carga, ilho psoas segurando a região lombar, carga gravitacional no tronco. Ok, pode subir lá, Caio. Hiperestendendo a coluna vertebral. Para que isso não ocorra, essa hiperextensão da coluna vertebral, há uma necessidade que o reto abdominal entre e estabilize essa região lombar. Lembrando também que o reto femoral, o sartório, são anteversores pélvicos, eles rodam a pelve para frente e acentua-se com isso a hiperlordose lombar. Associado ao trabalho também do ilho psoas, que trava a lombar, como eu disse, em isometria, e a carga gravitacional força a hiperextensão. Então vejam bem,
o exercício na posição que ele é executado, ele tende a levar o indivíduo a uma hiperextensão da coluna vertebral. Quem evita essa hiperextensão devido à anteversão da pelve e devido a essa tração também e travamento pelo ipsoas é justamente o reto abdominal. Quando o indivíduo tende a hiperestender, o reto abdominal, origem nas costelas, inserção na região pubiana, ele contrai em isometria, ele trava o movimento, impedindo essa hiperextensão. Então o reto abdominal, sim, ele é solicitado nesse exercício, uma solicitação, diria, significativa, forte, porém como isometria estabilizando a posição da coluna vertebral, não como um músculo dinâmico motor do movimento. O músculo dinâmico motor do movimento aqui são os oblíquos, que não têm resistência contra o seu movimento rotatório. Os demais músculos, os flexores do quadril, estabilizam a posição de flexão do quadril e o reto abdominal impede uma anteversão acentuada da pelve, e com isso ele impede também uma hiperlordose lombar, ou uma acentuação da curvatura de lordose lombar, uma hiperextensão lombar da coluna vertebral. Esses músculos, portanto, atuam em isometria, enquanto o oblíquos atua dinamicamente, sem uma carga rotatória sobre eles, com as mãos livres, sem peso nenhum, como nós demonstramos aqui. Então essa é a análise que nós temos que ter passo a passo do exercício Russian Twist, que foi esse exercício que o Davidson nos passou. Foi feita aqui então a análise, a gente tentou demonstrar. O Caio não é um executante desse exercício, ele teve dificuldade em manter a posição por de algumas condições desse exercício, já que ele não executa. Claro que executando passa a se tornar um pouco mais fácil, mas a gente tentou mostrar com o recurso do fio de prumo, principalmente essas cargas biomecânicas do exercício, e a partir dessas cargas biomecânicas identificar que o reto abdominal não é um motor dinâmico do movimento, e sim um estabilizador isométrico da posição corporal. E além dos músculos abdominais e oblíquos da parede abdominal, também entram músculos profundos, flexores do quadril, estabilizando a posição do quadril contra uma ação gravitacional que tenta estender o quadril, como eu mostrei no vídeo de hoje para vocês. Esse então foi o resumo do Treino em Foco Análise de Exercício de hoje. Espero que vocês tenham entendido a nossa análise. A gente procurou ir bem a fundo na análise do exercício, e fica também a sugestão então desse exercício como um exercício mais para flexores do quadril e reto abdominal do que propriamente para oblíquos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Agradecendo sempre aos seguidores do Treino em Foco que estão contribuindo, divulgando o nosso material, compartilhando nossos vídeos. A gente agradece muito a vocês. Isso ajuda muito o Treino em Foco e as demais pessoas que recebem essas informações. A gente conta sempre com a contribuição de vocês. Um grande abraço. Até sexta-feira que vem, mais um Treino em Foco Análise de Exercício. Até lá. Cêntrica e fase concêntrica do movimento. Então vejam bem, posicionei, alinhei meus membros inferiores, estou com o joelho estendido, a coluna alinhada, faço uma flexão do cotovelo e extensão do ombro, e agora eu faço uma extensão do cotovelo e flexão do ombro, mantendo o alinhamento